Eclesiastes 9, versículo 11, diz assim: ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como o peixe na rede, como um pássaro na armadilha, as pessoas caem em tribulação de modo repentino. A versão que a gente utiliza na igreja diz assim: os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. É assim, irmãos, ninguém consegue prever, é isso que Salomão diz aqui, os tempos difíceis. Eles não têm data, eles não têm horário, eles simplesmente surgem na nossa vida e nenhum de nós está isento a eles. Eles surgem de repente, de modo repentino, como Salomão diz aqui, a qualquer um, né, irmã Marta? Irmã Marta sabe muito bem disso. E esses tempos difíceis, irmãos, ele pode ter a capacidade de nos transformar e ele pode ter a capacidade de nos destruir. Tudo vai depender de como eu estava antes deste tempo. Em quem eu confiava antes deste tempo. A quem eu ouvia antes deste tempo. Em que eu estava alicerçado antes deste tempo. Em que eu cria antes deste tempo. Porque Deus geralmente, e eu ouso até dizer, irmãos, Ele sempre nos dá sinais de que esse tempo chegará. O tempo difícil chegou para Pedro, irmãos. Mas Jesus disse para Pedro, antes de chegar Pedro, o inimigo pediu para cirandar, para peneirar a sua vida. Eu estou intercedendo por você, cuidado, antes que o galo cante, Pedro, o tempo difícil vai chegar para você, a prova vai chegar para você. Deus sempre avisa, irmãos, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus sinalizou para Abraão. Ele disse, eu não vou esconder isso ao meu amigo. O que Deus avisa para Salomão lá em Cantares? Antes que a raposa destrua o vinhedo, destrua a raposa, Salomão. Então, irmãos, Deus sempre está nos preparando. Ele sempre está nos preparando para esse tempo. E uma coisa, Salomão chega à conclusão de tudo que ele escreveu lá no último capítulo de Eclesiastes. Lembre de quem, irmãos? Lembre de Deus. Lembre do seu Criador antes que os tempos difíceis venham. Lembre-se dele. Ele é o único que te pode verdadeiramente te sustentar em tempos difíceis. Uma coisa nós temos certeza, irmãos, os tempos difíceis passam. Eles não são para sempre. Tiago diz, felizes os que passam pela tribulação, porque elas passam. Elas são como ondas na nossa vida. A atenção que nós devemos dar é para não ficarmos presos no redemoinho da onda, para não ficarmos girando dentro do buraco da onda, irmãos, para não ficar nos batendo contra a onda do tempo difíceis, mas para fazer como Davi lá no Salmo 116, que é o meu salmo predileto, né? Trazer a nossa alma à serenidade, nos acalmar no tempo difícil, conseguir enxergar o socorro, conseguir ouvir a voz do socorro, conseguir avistar a boia,
o salva-vida, senão eu vou afogar na onda do tempo difícil. Eu preciso estender o olhar para ouvir aquele que é antes de tudo, antes de qualquer tempo difícil, irmãos. Salmo 90 diz o quê? Antes que os montes nascessem, antes que a terra fosse formada, Ele é. Ele é Deus. De geração em geração, Ele é nosso refúgio. É isso que está lá em Salmos 90, 1 e 2. Antes de eternidade em eternidade, Isaías 43, 13, irmãos. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Isaías 43, 13. Ele é antes de qualquer tempo seu, irmão. Jeremias 1, 5 diz o quê? Antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Jeremias 1, 5, Pri. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, viu, Pri? Eu te escolhi. Eu te consagrei. Não temas. Antes de tudo isso, eu estou com você. Jeremias disse para o Senhor, Senhor, a missão que o Senhor está me dando é muito difícil. E Deus vira para Jeremias e diz, Jeremias, antes de você nascer, Jeremias, eu já estava com você. Não temas, não, Jeremias. Então, irmãos, antes de qualquer coisa, Ele está conosco. A pergunta é, queremos Deus só nos tempos difíceis, irmãos? Nos tempos fáceis a gente acha que dá conta, que resolve, que organiza, que faz. Ele é Deus só nos tempos difíceis? A Bíblia diz que Ele é sempre Deus. A gente canta até uma música, né? Será sempre Deus e sempre me amarás. Então, o que Ele exige de nós é que nós permaneçamos firmes em qualquer tempo. Em tempo fácil, como os irmãos estavam cantando há pouco, do Arte Trio, ou em tempos difíceis, fique junto de Deus e não deixe passar essa chance, né? Deus exige esse compromisso conosco, Ele exige que priorizemos as suas orientações. Lá em 1 Reis, capítulo 8, quando Elias encontra com aquela viúva, sem recurso algum, iria fazer sua última refeição, ela ouve da boca do profeta, faz um bolo, primeiro para mim, depois você faz para você e para o seu filho. Em qualquer tempo, antes de tudo, priorize Deus. Priorize as suas orientações. Josué 3,5 diz o que, irmãos? Nós já até falamos isso aqui já com os irmãos. Antes de você querer ver maravilhas, santifique hoje. Santifique hoje. Priorize hoje. Se comprometa hoje. Que Ele estará com você em qualquer tempo. Agora, uma coisa nós sabemos, esse antes definirá para nós o ainda que, né? Ele diz, antes que isso aconteça, Deus estava conosco. E se nós estivermos comprometidos com Ele, nós vamos passar pelo antes, nós vamos passar pelo durante e vamos chegar na fase do ainda que é o que Deus mais requer de nós, né? Abacuque, que os irmãos conhecem muito bem esse texto. Ainda que a figueira não floresça.
Ainda que não haja fruto, ainda que não tenha colheita, ainda que o campo está vazio, ainda que os rebanhos morram, mesmo assim eu me alegrarei nesse Deus que é antes de qualquer coisa. Salmo 46 diz o que, irmãos? Ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalam, ainda que as ondas se espumem, bravejem, né? Ainda que tudo isso aconteça. Verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Se apegue a Ele, fique junto dEle, convide Ele para a sua vida em todo tempo. É antes do problema chegar que Paulo, lá em Efésios 6, manda a gente colocar a armadura, né? Antes de tudo, coloque a armadura de Deus para que você consiga permanecer firme no dia mau. Não é assim que está lá em Efésios 6,13, irmãos? E havendo feito tudo, você ficará firme. Porque você sabe que Ele está com você no antes, você sabe que Ele está com você durante, você sabe que Ele está com você ainda que. Ele é sempre o seu Deus. Escolha em qualquer tempo. E aí, se você diz para mim, Lilian, mas eu não estive com ele antes do tempo difícil. Então fique com ele depois que o tempo chegou. Escolha ele, irmãos. Ele é sempre a sua melhor escolha. Do antes, do durante, do depois, do ainda que. Ele é a sua melhor escolha. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele sempre será o socorro presente, sempre presente, como diz Salmo 46, em qualquer tempo. Fique junto dele. Silane colocou uma postagem hoje no grupo da igreja que falou muito ao meu coração, né? Ela colocou assim: o exército pode passar 100 anos, irmãos, sem ser convocado, mas ele não pode passar um minuto sem estar preparado. Se prepare, fique perto dele, porque tempos bons vão, tempos maus vêm, nós ficamos de onda em onda. E há até aquele momento em que Davi fala, né? É várias ondas, muitas ondas estão passando sobre mim. É isso que Davi fala. Não me lembro em qual salmo, né? Todas as suas ondas e correntezas passam sobre mim. Foi uma onda de tempos difíceis, mas passou, irmãos, porque Isaías 43:3 nos garante uma coisa que eu gostaria de encerrar lembrando você disso. Eles passam e quando você passar por ele, Isaías 43, não temas, 1, 2 e 3, quando você passar por essas ondas, eu estarei ao seu lado. Quando você atravessar rios, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. As chamas não te farão mal, pois eu sou o seu Deus, o seu Salvador. Amém?